Porque, gente, essa não é a última pandemia. É isso que eu quero, às vezes, ressaltar. Existe uma vida, assim, pré e pós-coronavírus, mas qual é a próxima cepa? Qual é o próximo vírus que virá? Qual é a próxima bactéria, superbactéria que antibióticos não conseguirão facilmente enquadrá-la? Então, na verdade, a gente tem que estar acostumados com a vida, e a vida ela é incerteza plena. Então, assim, a gente tem que parar com essa ideia de que haverá um novo momento, uma nova paz mundial, um novo momento de normalidade, porque sempre foi incerteza. O coronavírus só está ressaltando isso, potencializando isso diante dos nossos olhos. Para alguns dos cientistas com quem a gente tem falado, essa pandemia não tem um fim predizível. Ela terá idas e vindas, os primos irmãos mutantes deste vírus estão na fila para chegar, a sociedade humana vai ter que aprender a conviver com isso e se defender disso. E desenvolver habilidades sociais como são as empresas. As empresas são um engendramento social, criativo, é um engenho humano. E esse engenho humano ele vai ter que continuar sendo produzido sob as contingências que nós sofremos. Mas essa é a nossa natureza. Quer dizer, os animais mais primitivos nascem com muito instinto, pouca capacidade de aprendizado. Nós temos pouquíssimo instinto quando nascemos e desenvolvemos uma enorme capacidade de adaptação e aprendizado. Então, nesse sentido, há o alicerce fundamental da humanidade, a alteridade, a responsabilidade pelo outro. Do ponto de vista mercado, do ponto de vista da inventividade, da criatividade, que são palavras do momento, juntamente com outras, como mindset, entre outras, eu ressalto que, naturalmente, só haverá criatividade e inventividade se resgatar da nossa capacidade de observância acerca da realidade. Então, o que as pessoas têm que entender nesse momento? Que o mercado não vai se alterar porque entrou uma quarentena e uma pandemia que forçam uma parada de alguns segmentos de mercado. O que vai se alterar, talvez, inclusive, seja a nossa forma de consumo e a nossa relação com o fato econômico. E, para isso, as empresas têm que estar interessadas em entender novamente novos comportamentos, novas atitudes, e não só novos movimentos de mercado entre empresas e segmentos. O principal fato, ele se dá ao encontro, vai ao encontro das pessoas que estão mostrando uma capacidade de consumir serviços e experiências híbridas. Os negócios que estão emergindo na quarentena, eu observei isso, não só aqui no Rio Grande do Sul, né, no sul do Brasil, são negócios híbridos, ou seja, segmentos que estão se juntando para articular produtos e experiências híbridas. Segmentos da educação, por exemplo, estão se articulando com segmentos de tecnologia naturalmente por uma necessidade do online, da distância. E instituições de ensino, por exemplo, que já vinham trabalhando nesse mercado com algumas lojas e plataformas digitais, saíram na frente, não precisaram fazer o beabá do ferramental, né, da estrutura de infraestrutura tecnológica. Mas o que as pessoas estão coligando nesse momento? Produtos que interligam mercados para se tornarem mais fortes, para se somar. Os segmentos deixam de ser isolados. Tu falaste uma palavra-chave, perspectiva sistêmica. Não é só uma questão conceitual e filosófica, é uma questão de mercado agora. Eu não acredito mais em mercados de segmentos, eu acredito em mercados híbridos. Nós estamos falando agora de educação, que o Guto traz aí esse questionamento super procedente da interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, etc. Tem um modelinho de negócio que eu acompanho já faz mais 2 anos nos Estados Unidos, desde o surgimento, praticamente, de uma empresa chamada Lambda. Não sei se algum de vocês conhece. Lambda School. Essa empresa ela forma desenvolvedores e programadores de altíssimo nível. Basicamente, ela forma a gente para ser contratada pelas big techs e as techs emergentes. E essa empresa ela trabalha com um paradigma oposto do sistema educacional, do modelo de negócio educacional convencional, onde o aluno investe em si próprio, se autofinancia, na verdade se endivida, no mais das vezes, para depois ver se tem alguma oportunidade no mercado e padecer, dependendo da economia, tudo mais, em busca de uma oportunidade. A Lambda faz diferente. A Lambda investe nos alunos, alinha o interesse com os alunos e ela cobra um percentual sobre o salário daqueles que arrumarem um emprego ganhando acima de $50 mil. Se for abaixo de $50 mil, não tem nem dívida. Ele está isento. Se for acima de $50 mil, tem uma taxa progressiva até que ele retorne em 2 anos aquilo que ele
que ele obteve de financiamento da Lambda. Mas ela banca isso na frente. E é 100% virtual. E é 100% virtual. E eu acompanhei um relatório dos formandos da Lambda. O elemento que eles mais valorizavam é o conceito do alumni, o conceito de pertencer a uma comunidade Lambda, aquela turma da Lambda. Vejam, eles estão fazendo isso há mais de 2 anos antes da crise, e eles superam. Não, todo mundo diz, não, mas ninguém supera aquela coisa presencial na aula, a amizade, o relacionamento, pois eles conseguiram. Então, o talento deles é em recrutar pessoas competentes, que têm uma taxa maior de aproveitamento e sucesso. Não estou dizendo que isso seja a solução para a universalização de ensino, coisa nenhuma. Estou falando que é um modelo de negócio orientado por paradigmas do nosso tempo e que inverteram o paradigma. Então, o princípio deles é incentivo alinhado. Eu vou investir em você e você vai me pagar um prêmio que vai ser correspondente ao desempenho que eu te ajudei a obter. É totalmente diferente do ensino convencional privado, onde o aluno paga, se endivida, e depois, se ele der sorte, o problema é só dele. A universidade não tem nenhum alinhamento de interesses. Então, para mim, esse conceito de trabalhar com interesses alinhados e corresponsabilidade, compartilhamento de risco, é um paradigma que não vai voltar. Na saúde, a mesma coisa. Se você tiver hoje uma ideia inventiva, você mencionou aí o negócio de saúde, na área de device ou de descoberta de fármacos, então é uma coisa muito mais remota, muito mais cara, mas um device médico qualquer, e for para levantar dinheiro com um fundo dos melhores que tem no mundo, na Califórnia, você vai ter muita dificuldade, porque você está, na verdade, gerando um produto que vai gerar um custo para quem provê serviços médicos. Ninguém sabe se aquele negócio vai dar retorno para o teu usuário, então é um mercado que você vai ter que cavar na pedra para chegar até lá. O investidor sabe disso, ele já aprendeu. Agora, se você for lá com um conceito que a gente chama de baseado em valor, value-based, e disser, por exemplo, como uma empresa concreta de um conhecido meu, ele criou uma empresa que faz, baseada em AI, obviamente, que faz a coleta de informações de pacientes com mau prognósticos nas UTIs. Eles chamam de critical care. Tá? Bom, quando esse cidadão passa um threshold de alguns indicadores de saúde, o prognóstico é ruim, aí eles entram. Só nesse caso eles entram. E entram. Então, a condição, basicamente, para eles ganharem dinheiro é que aquela pessoa sobreviva, aquela pessoa que está com mau prognóstico. Se ela não sobreviver, eles não ganham nada. Eles investiram, produziram o serviço dele, botaram lá todas as setagens de informações sobre os dados clínicos do paciente naquele momento, todos os benchmarks internacionais que eles juntam para prover instrução para o médico intensivista que está ali na beira do leito. Tá? Se esse paciente sobrevive, eles estão encurtando o tempo de internação, então eles ganham um percentual da economia gerada, 12% para ser preciso. Isso é incentivo alinhado, isso é compartilhamento de risco. Então, eu estou falando assim, paradigmas, para mim, hoje, são muito mais importantes do que a gente fissurar por uma tecnologia e daí tentar fazer com que o mercado se ajuste a ela. O futuro da humanidade não reside nas crianças, mas sim nos adultos com os quais elas convivem. Se as crianças do período pós-coronavírus continuarem convivendo com mentes duras, hards, fechadas, elas terão muito dos registros ainda do século XX, dessa humanidade ainda inventada e ainda vigente. Então, eu creio que nós precisamos, nós aqui de cabeça branca, também reposicionar nossas racionalidades para que a gente possa dialogar com essas crianças pós-coronavírus. E isso é muito importante que fique esse registro. A gente só vai mudar essa racionalidade de mercado, essas lógicas de mercado, se a gente estiver a fim também de consumir diferente, a fim de nos relacionarmos diferente com as coisas. Se a gente sair dessa rotina supermercado, farmácia para casa e achando que ao ganhar algumas notas adesivas e uns puffs coloridos a gente vai mudar o mundo. No Google muito se fala sobre isso, né? Nessa célula de educação Google for Education, que a grande sacada das escolas que querem mudar o mundo não é só fazer labs e fazer salas disruptivas e coloridas, mas mentes mais coloridas na sala dos professores, que é o maior ambiente de vaidades do mundo.